Eu sou o maestro Laércio Diniz e quero ajudar você, amante da natureza e da música, a descobrir comigo, de forma leve e prazerosa, o elo mágico entre esses dois mundos. Se você quer conhecer a influência que a natureza teve nos grandes compositores e, ao mesmo tempo, ajudar a preservar as nossas florestas e meio ambiente, não deixe de seguir o nosso canal. Villa-Lobos conheceu a lenda da mitologia indígena do pássaro Uirapuru lendo um livro da importante Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, onde o pai dele, Raul Villa-Lobos, era bibliotecário. Villa falava que o principal livro de harmonia dele era o Mapa do Brasil. Em 1910, ele fez uma viagem enorme por muitas cidades do Norte e Nordeste, como Recife, Fortaleza e Manaus, onde o objetivo era pesquisar os sons da natureza e o folclore dessa região, que ele ainda não conhecia. Ele juntou nessa viagem muito material folclórico, inclusive a lenda e o canto do Irapuru. Essa obra se tornou um dos seus principais e primeiros grandes sucessos. A lenda do Irapuru diz o seguinte: uma floresta calma e silenciosa aparece um índio feio e maldoso feiticeiro tocando uma flauta de osso. Ele é espantado por lindíssimas jovens índias que procuram Irapuru, que era um trovador mágico, o deus do amor. A mais bela dessas índias, que era também a melhor caçadora, fica enfeitiçado pelo lindo canto do pássaro e acerta uma flecha nele, que cai e se transforma num belo cacique. Mas aí aparece o feiticeiro malvado que começa a lutar com o índio e fere ele mortalmente. As índias, muito tristes, levam o índio para uma fonte e, de repente, ele se transforma de novo em um pássaro e sai voando e cantando sobre as árvores. A partir desse dia, no reino encantado da floresta, todos os animais cantadores ficam em silêncio quando o Irapuru canta sua longa e bela melodia. A instrumentação dessa obra é bem diferente. Ele usa uma percussão brasileira, o reco-reco, coco, surdo e tamborim, e coloca também um instrumento que foi criado no século XX, o violino-fone, que é um violino acoplado a uma campana metálica que amplifica o som no lugar da caixa de ressonância, e que é tocado pelo espala da orquestra com um belíssimo solo. Ouvir o Irapuru é ouvir a harmonia das florestas tropicais brasileiras. Ela transporta a gente para dentro desse mundo grandioso e fantástico, e nos faz refletir da importância desse bioma que é atacado e destruído diariamente de uma forma estúpida e burra. Mas a gente pode mudar esse cenário, ajudando instituições de ONGs sérias que travam uma batalha diária defendendo as nossas florestas e a população indígena. Eu deixo aqui abaixo para vocês conhecerem o link de algumas dessas grandes instituições, entre elas o do Instituto Terra, que é fruto da linda iniciativa do fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa Lélia Vanik Salgado. Eles pegaram em Minas Gerais uma terra árida e destruída e transformaram em um paraíso ambiental que é hoje uma referência internacional. Deixo também o link de uma das belas versões dessa música para que vocês possam ouvir e curtir essa obra de arte. Se você gostou e quer aprofundar na relação entre a música e a natureza, ajudando também a preservar o meio ambiente, que também é seu, você precisa assinar esse canal. Como é que você faz isso? Clicando no botão vermelho que está abaixo e ativando o sininho que está do lado. Que a natureza da música e a música da natureza estejam sempre com você.